Galera, voltando aqui com as nossas aulas, vamos reiniciar do slide 8 e vamos falar um pouquinho agora sobre o tamanho dos vírus. Olha só, pessoal, o tamanho dos vírus é, se não a maior, uma das maiores dificuldades que os virologistas, geneticistas, os epidemiologistas têm de compreender o modus operandi dos vírus de modo em geral. Então, o tamanho deles em relação às células é uma discrepância enorme. Observa essa parte em vermelho aqui que você está vendo, é uma vigésima parte de uma célula vermelha, ou seja, um glóbulo vermelho, que também é chamado de hemácia ou eritrócito. São células responsáveis pelo transporte de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue, tá? E fazem parte do nosso conjunto de células, e dentre esse conjunto ela é uma das menores. Por quê? Porque ela precisa ser muito pequena para passar por os vasos sanguíneos, principalmente os menos calibrosos, que são os capilares, tá? Então, essa hemácia aqui, você está vendo a vigésima parte dela, só um fragmentozinho, uma pontinha, e olha o tamanho dela que ela seria se estivesse sendo vista por inteiro em relação à bactéria Escherichia coli, que está aqui logo abaixo da sua tela em roxo, e também os vírus que estão aqui no meio da sua tela. Observa só a diferença. Imagina que ela é muito maior do que essa vigésima parte que está aparecendo aqui. Então vamos ver aqui o nome desses vírus e algumas características. A célula, em primeiro lugar, ela tem 10.000 nanômetros. Um nanômetro é 1000 vezes menor que um micrômetro, que é 1000 vezes menor que um milímetro, que é 1000 vezes menor que um centímetro. A gente está falando de medidas muito pequenas, invisíveis a olho nu, né? Tanto células como bactérias e principalmente vírus. Então, a célula tem 10.000 nanômetros e uma bactéria que costuma morar no trato intestinal, né, nos intestinos, né, estou falando, dos vertebrados, como nós, por exemplo, a Escherichia coli, que a gente chama lá de flora intestinal. São essas bactérias que digerem a celulose que nossas enzimas digestórias não conseguem fazer. Então, essas células, esses organismos unicelulares, são também bem maiores que os vírus, apesar de serem bem menores que as células, mesmo uma das menores do corpo humano, que são os glóbulos vermelhos, ou hemácias. Agora, olha só uma outra bactéria muito pequena que causa doenças em seres humanos, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, que é a clamídia, tá? A clamídia vai causar os sapinhos. A gente vai ver depois a relação delas com as doenças e dos vírus também. É muito pequeno, ela é um pouco maior que o vírus da vacina, da varíola que você está vendo em amarelo aqui. Agora vamos ver o tamanho do vírus Ebola, o vírus que causa a febre hemorrágica, né? O indivíduo vai ter uma febre e uma infecção generalizada, e ele vai ter uma ruptura dos vasos sanguíneos do intestino, e ele vai literalmente defecar sangue. Vamos ver agora o vírus Vaccinia, que é o vírus da varíola, que tem de 300 a 200 nanômetros, e eu esqueci de falar os 970 nanômetros do vírus da Ebola, que é um dos maiores, né? Nós agora temos um vírus chamado Pandora, que ele é quase do tamanho da Escherichia. Foi um vírus recentemente descoberto e ele é enorme, muito maior que os outros, né? E a gente vai ver aqui em cima, saindo os outros, né? E entrando o rabies vírus, que é o vírus que causa raiva, né? E a gente vai passar para os que não infectam seres humanos, que é o bacteriófago. O bacteriófago T4, ele vai parasitar essas bactérias aqui e outras bactérias, tá bom? Ele é bem menor que a bactéria e, consequentemente, bem menor que a célula. Um outro vírus, de 800 de comprimento por 10 de largura, é um bacteriófago chamado M13. E parecido com ele é o primeiro vírus a ser descoberto e a ser estudado, que é o vírus do mosaico do tabaco, tá? o TMV. Lá da história, lembra do primeiro slide que a gente falou, do Martinus,
do russo, do holandês, que descobriram, né, os vírus, tentando encontrar o patógeno que causava aquela doença, né, que parecia uma ferrugem nas folhas do tabaco. Eles acabaram descobrindo um novo micróbio que não é feito de célula, o vírus é acelular, que é o vírus que eles chamaram de veneno, né, ou substância tóxica. Então, vamos ver aqui um adenovírus, que causa as viroses, né, corriqueiras a cada ano, principalmente nos períodos chuvosos. Ele tem 90 nanômetros. E um rinovírus, que também causa problemas, é um vírus respiratório, que ataca as vias respiratórias, causando febre, dores de cabeça no corpo, muita coriza, né? Catarro, tosse, irritação na garganta, etc. E esses vírus são muito pequenos. É como se você comparasse, por exemplo, a Terra com a maior estrela que existe no universo até hoje descoberta, que é a Canis Major. E essa estrela é 1 milhão de vezes maior que o Sol, que já é gigantesco diante da Terra. Então imagina você comparar a Terra com o Sol, já é um absurdo. Imagina você comparar a Terra com a maior estrela conhecida no universo. Então, os vírus são realmente complicados de se achar vacina e de se deter as doenças, porque eles são minúsculos, muito pequenos. E eles só podem ser visualizados com lentes muito especiais, que a gente vai ver já já quais são os tipos de microscópio. Outro vírus ainda menor que o rinovírus é o bacteriófago MS2, tem 24 nanômetros. Agora a gente vai ver um viroide, que é um tipo de vírus menor, né, que nem é um vírus, ele é chamado de viroide, porque ele é menos complexo que o vírus, né? Mesmo assim ainda causa doenças. E uma molécula solta, sem capsídeo, sem que seu material genético esteja envolto numa capa de proteína, que é o prion, de 200 por 20 nanômetros. E todos esses patógenos causam doenças, outros parasitam bactérias, todos são intracelular obrigatórios, né? Parasitas, com exceção das bactérias, que pode parasitar o tecido ou a parte extracelular, o tecido extracelular, tá? Então vamos ver aqui o comparativo. Imagina você ampliando essa célula, diminuindo essa célula, 1000 vezes o tamanho dela, ela seria desse tamaninho aqui, ó. E isso aqui, grandão, parece um pico de uma montanha, é a ponta de um alfinete. Isso aqui é uma micrografia, não é um desenho, não é uma gravura. É uma micrografia feito provavelmente com microscópio eletrônico de transmissão para observar uma célula do sangue na ponta de um alfinete. Ó, esse aqui é o alfinete e isso aqui é a célula. Tá? Isso aqui é um alfinete pequenininho, menor que uma agulha, que a sua mãe costuma prender a bainha da sua calça antes de dar a costura definitiva. E a gente vai ver aqui em destaque, mais ampliado, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. E ele é somente 10 nanômetros maior que o adenovírus. Então, continuando aqui, quando a gente vai observar células, a gente usa um microscópio com um aumento de 1000 a 1500, que é o que o microscópio óptico consegue alcançar. Então a gente observa células com uma certa dificuldade, mas dá para observar bactérias e células humanas. Mas quando nós vamos observar vírus, que são muito pequenos, muito inferiores em tamanho, aí nós precisamos de lentes muito maiores. Nós vamos precisar dos microscópios eletrônicos, tá? Como esse que você está vendo aqui, ó, o microscópio eletrônico de tunelagem ou de tunelamento. Esses microscópios vão produzir uma imagem mais ou menos assim, ó, em preto e branco, dependendo do microscópio, porque o de elétrons, transmissão de elétrons, de feixes de elétrons, a gente ainda pode ver colorido, mas esse aqui ele é tão invasivo diante do objeto que a gente está observando, que a gente coloca lá, que nenhuma substância viva pode ser vista dentro dele, porque ele precisa, o objeto a ser observado precisa estar ou criogenicamente congelado, ou então metalizado. Então não tem como a gente observar uma partícula viva, como um vírus, ou uma célula viva, como de animais ou até de bactérias. Tá bom? Então aqui, ó, o vírus do HIV,
aqui no canto esquerdo inferior, um vírus complexo, né, helicoidal, e os vírus aqui icosaédricos em cima, coloridinhos de azul, né, saindo de uma célula. E os bacteriófagos aqui em preto e branco, essa coleçãozinha de bacteriófago, parece uma navezinha. Então, esses microscópios são divididos em três tipos, os eletrônicos, né? Tem o eletrônico de transmissão, que observa, que pode aumentar um objeto observado 500 mil vezes, o de varredura, também de 500 a 600 mil vezes, e o de tunelamento, ele vai aumentar 100 milhões de vezes, ao passo que o microscópio óptico só pode aumentar de 1.000 a 1.500 vezes. Talvez até exista já alguns melhores até de 2.000 vezes. Então aqui, ó, no microscópio óptico, nessa figura em cima, na parte superior esquerda, a gente tem células do sangue, essas células vermelhas, vista ao microscópio óptico. A mesma célula vista ao microscópio eletrônico de transmissão, que é o MET, e as mesmas células vistas ao microscópio eletrônico de varredura, que é o MEV, tá? Então é assim que a gente observa as imagens, e vírus só dá para ver nesses dois aqui do meio, o MET e o MEV, principalmente o de tunelamento que você está vendo a moça manipular aqui embaixo no canto direito da sua tela. Então, agora nós vamos ver nesse próximo slide algumas doenças relacionadas com esses patógenos que a gente está vendo aqui. Eu não vou mostrar todos, por quê? Porque os bacteriófagos não causam doenças em seres humanos, tá? Eles parasitam bactérias, são parasitas intracelulares de bactérias. Mas alguns outros aqui vale a pena a gente discutir só para relacionar, começando com as bactérias. A Escherichia coli, ela é bactéria simbiótica, né, do nosso trato intestinal, vive simbioticamente com vertebrados, mas uma cepa delas, mutante, pode causar bactérias, inclusive bactérias com sangue, né? Perdão, bactérias não, diarreia com sangramento, tá bom? E a gente vai ter também a clamídia, as bactérias que vão causar sapinhos e outras afecções na pele. As clamidiomonas vão causar esse tipo, inclusive doenças sexualmente transmissíveis. Quando essas infecções dão nas genitálias masculinas e femininas, e há um relacionamento sem preservativo, sem proteção, a gente vai transmitir um para o outro essas doenças, e os pruridos, né, aquele corrimento vai acontecer, e é preciso ir ao médico imediatamente para tomar antibióticos para combater isso. Aqui a gente vai ver uma doença causada pelo vírus Ebola, o Ebola vírus, que é a febre hemorrágica, né? E o vírus Vaccinia vírus, que é o vírus da varíola, que vai provocar varíola, você já viu falar, tem até vacina, né, para isso, de vez em quando volta, porque o pessoal não acredita em vacina. A raiva, olha só que legal, a raiva ela é 100% mortal em todos os casos. Entretanto, algumas pessoas já conseguiram sobreviver quando são atacados por raiva, né? Quando eles são atacados pelo vírus, pelo rabies vírus, e contraem a raiva, ou por mordida de cachorro ou de morcego, tá? Então, esse garotinho aqui que você está vendo é um guerreirinho amazonense, ele é a 5ª pessoa no mundo a escapar da doença raiva, né? Escapar dessa doença letal, quase 100% de morte. Somente essas 5 pessoas, pelo que eu pesquisei, até hoje sobreviveram ao vírus da raiva. E esse guerreirinho amazonense, caramba, deve ter comido muito tucumã, muito jaraqui com farinha de piracuí. Enfim, esse outro vírus, o adenovírus, vai causar essas viroses, né, que a gente tem comumente observado aos longos dos anos, em períodos de chuva e de inverno. E também um menorzinho ainda, de 30 nanômetros, vai causar essas doenças, né? As rinoviroses, que causa corrimento no nariz, asma, né? Dificuldades para respirar, dor no peito, febre, dor no corpo, nos olhos, e também ataca muito as crianças, porque as crianças têm sistema imunológico mais enfraquecido, né?
os viroides, que causam hepatite D e causa esse amarelão, né, na pele e nos olhos das pessoas. É um viroide, mas ele causa doenças, tá? Vai causar a hepatite D e vai provocar, né, a icterícia, que é um extravasamento da bilirrubina do fígado para o tecido sanguíneo, e essa substância vai se acumular na pele e nos olhos também. Também vamos ver aqui uma doença quase que exclusiva de uma tribo africana, que é a encefalopatia priônica causada pelo prion, aqui, ó, que mede 200 a 20 nanômetros. Isso aqui nem é um vírus, nem mesmo um viroide, ele não tem um capsídeo protetor envolvendo a sua molécula de ácido nucleico. Mas ele causa encefalopatia, porque essa tribo aqui, ela come carne humana. Há um hábito cultural na tribo, nessa tribo Kuru, deles comerem os mortos da família ao invés de enterrá-los. Então é uma cerimônia religiosa. E aí, quando a pessoa está com esse vírus, esse prion, aliás, não é um vírus, é um prion, ele se aloja no tecido e ele corrói o tecido nervoso, o tecido do cérebro, né? E a pessoa vai desenvolver essas paralisias até morrer, tá? Então, é isso. O tamanho dos vírus é a maior dificuldade que nós encontramos para sabermos melhor lidar com essas doenças viróticas, tá bom? Aqui nós encerramos esse slide e vamos para o próximo.